Sessão de hoje continuamos acompanhando ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Queria renovar meus votos. Boa tarde a todos. Ao centro da mesa retoma a sessão o ministro-presidente do STF. Advogados, saudar o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, que eu cometi essa falha no início, porque nós tivemos a sessão administrativa e logo emendamos a judicional. Eu não mencionei Sua Excelência, que está sempre conosco aqui. Sanada essa minha falha, eu retorno o voto da ministra Carmen Lúcia para a continuação. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, imprensa, senhores servidores, cidadãos que nos acompanham. Carmen Lúcia, ministra do STF. Senhor presidente, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental e também na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, o que se requer é a omissão no caso da ação direta, e como eu disse, o voto é um para os dois casos, e nesta aqui se pede especificamente, com base naqueles fundamentos apresentados e que eu desenvolvi ao longo do voto, que se declare estado de coisas inconstitucional. O plenário julga ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. Estado de coisas inconstitucional. Julgamento conjunto ADPF 760 e ADO 54. Política ambiental de controle do desmatamento e prevenção de desmatamento da Amazônia legal. Esse desmonte, como eu pensei ter demonstrado, decorre de uma situação que é um cometimento insidioso, pelo que eu apelidei de cupinização institucional, que leva ao desfazimento das estruturas do Estado, suficientes para garantir a eficácia de uma política de prevenção, estancamento de desmatamento da Amazônia legal, no que foi aqui anunciado como a possibilidade de se chegar a uma savanização daquela floresta e que eu afirmei cuidar-se de uma derivação ambiental de uma estrutura que se monta no Estado. A construção jurisprudencial do estado de coisas inconstitucional tem origem, como se sabe, já anotamos em outros julgamentos, no Tribunal Constitucional Colombiano, e refere-se ao reconhecimento de cometimentos e omissões inconstitucionais reiteradas relacionadas a falhas estruturais massivas, importando em ofensa grave e contínua a direitos fundamentais. Aquele tribunal decidiu fixando pressupostos básicos, caracterizadores do estado de coisas inconstitucional, que são basicamente: 1. A ofensa massiva e generalizada de direitos fundamentais, afetando o número significativo de pessoas. 2. A prolongada omissão das autoridades estatais quanto ao cumprimento de suas obrigações para garantir os direitos fundamentais ou a adoção reiterada de práticas inconstitucionais. 3. A ausência de medidas legislativas e medidas administrativas ou medidas administrativas necessárias para evitar afrontas aos direitos fundamentais. 4. A existência de problemas sociais cujas soluções demandem a intervenção de muitas autoridades, requerendo a adoção de um conjunto completo e coordenado de ações. 5. Se todas as pessoas afetadas pelo mesmo problema ajuizassem ações individuais para a tutela dos seus direitos, haveria um grande congestionamento judicial. Eu estou citando em meu voto lição de Carlos André de Azevedo Campos sobre o estado de coisas inconstitucional, que também realça os pressupostos desta condição. Constatação de um quadro não simplesmente de proteção deficiente, mas de violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais que afeta um número amplo de pessoas. 2. A falta de coordenação entre medidas legislativas, administrativas, orçamentárias e até judiciais, que seria uma falha estatal estrutural, gerando tanto a violência sistemática de direitos quanto a perpetuação e agravamento da situação. 3.
a superação dessas violações de direitos, a exigir a expedição de remédios e ordens dirigidas não apenas a um órgão, mas a uma pluralidade deles, como medida necessárias mudanças estruturais, novas políticas públicas ou ajuste das existentes com alocação de recursos, etc. Fecho aspas. A magistrada do Tribunal Constitucional da Colômbia, Clara Inês Vargas, afirma que o reconhecimento Na pauta, do estado julgamento de coisas conjunto ADPF inconstitucional 760 e ADO aspas, 54. do Relatoria da compromisso ministra ético Carmen do juiz Lúcia. constitucional de não permanecer indiferente e imóvel frente a diversas situações estruturais que se interrelacionam, lesando de maneira grave, permanente e contínua numerosos direitos inerentes ao ser humano, fecho aspas. E o Tribunal Constitucional é então chamado a cumprir o seu papel de, aspas ainda, garantidor da dimensão objetiva dos direitos fundamentais em uma sociedade democrática e pluralista. Fecho aspas, cito a fonte. No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, este Supremo Tribunal acolheu a tese então apresentada pelo arguente naquele processo, considerando que, aspas, presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Isso foi publicado em 19 de fevereiro de 2016, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Ali se ressaltou que o reconhecimento de estado de coisas inconstitucional não importa a invasão às competências dos demais poderes. Essa ênfase precisa ser dada porque foi um dos argumentos apresentados, tanto pelos autores, agentes que prestaram informações nestes processos, como pelo Procurador-Geral da República. Naquela ocasião, este plenário assentou: o tribunal deve superar bloqueios políticos e institucionais, sem afastar esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros poderes e com a sociedade. Cabe ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. Não lhe incumbe, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Estou, portanto, me referindo à ADPF 347. Entre os princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a separação de poderes, pondera, por exemplo, Anísio Pires Galvão Filho, que não há, a priori, a precedência do princípio da divisão dos poderes ou do princípio da disponibilidade orçamentária sobre o direito fundamental ao ambiente, de modo a excluir sempre a configuração de posições fundamentais jurídicas definitivas à proteção em sentido estrito. No Estado contemporâneo, o princípio da divisão de poderes deve ser considerado como uma garantia institucional no sentido da organização interna do Estado, destinado a assegurar a realização de direitos fundamentais, não sendo admissível que possa ser invocado pelos detentores do poder de administração como fundamento, precisamente para negar a preservação de um direito fundamental, no caso, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, que se pretende alcançar com a supressão da omissão estatal lesiva. Eu ainda continuo na citação, que deixo de ler, porque está mencionada, e cito a fonte. A inefetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado produz efeitos irreversíveis sobre todos os seres humanos, desta e das futuras gerações, como mais de uma vez mencionado neste voto. Causa impacto sobre o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, afeta ecossistemas inteiros, os animais, a qualidade do ar, o solo, os recursos hídricos e minerais. Mais e sempre, atinge-se com as ações deficientes, as omissões estatais à vida de todos os seres do planeta e a existência saudável do planeta mesmo, como nós vimos hoje no início, pela mostragem do vídeo. Por isso, a intervenção do Poder Judiciário, senhor presidente, pode se mostrar imprescindível para que se estanque a destruição, não apenas de direitos, mas das gentes e dos seres vivos que habitam o planeta. A garantia, portanto, de um futuro
para os que vierem depois de nós. A atuação deste Supremo Tribunal na matéria, como observado antes, combina-se com atuações de órgãos judicantes internacionais e nem poderia ser diferente, porque as questões referentes à matéria ambiental, que se conjuga com o direito à vida digna da presente e das futuras gerações, é o item essencial na agenda constitucional contemporânea. A atuação judicial na resolução de conflitos e na responsabilização de Estados em matéria ambiental vem se destacando desde o final do século XX. E faço menção no voto que, em 1999, no caso Blade-Tromp e Extensas versus Noruega, a Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, julgou questão posta referente a acesso à informação em matéria ambiental, um dos itens tratados neste processo. E naquele julgamento se decidiu que a Noruega tinha ofendido o direito, no caso de um jornal, ao acusar o editor daquele veículo de comunicação por difamação após a publicação de excerto de relatório que apontava a questão da caça às focas naquele país. Menciono ainda a atuação da Comissão Africana de Direitos Humanos em 2001, no julgamento Ognaland versus Nigéria, que condenou o Estado nigeriano pela ofensa. O plenário julga ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. A DPF 760 e a DO 54. No caso, alegava-se a degradação ambiental e impactos negativos à saúde do povo Ogoni, decorrente da exploração petrolífera na região. No mesmo sentido, ao sintetizar o que foi estabelecido na opinião consultiva sobre o meio ambiente e direitos humanos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 15 de novembro de 2017, após solicitação da Colômbia de obter esclarecimentos sobre a responsabilidade do Estado por danos ambientais que ofendessem a Convenção Americana de Direitos Humanos, anotou-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou aos Estados que livre e soberanamente reconhecemos e se submetem à sua jurisdição de impedir danos ambientais significativos dentro ou fora de seu território, o que implica regular, supervisionar as atividades sob sua jurisdição, realizar estudos de impacto ambiental, estabelecer planos de contingência e mitigar os danos ocorridos. Agir de acordo com o princípio da precaução contra possíveis danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente que afetem os direitos à vida e à integridade pessoal, mesmo na ausência de certeza científica. Cooperar com outros estados de boa-fé para proteção contra danos ambientais significativos. Garantir o acesso a informações sobre possíveis efeitos ao meio ambiente. Garantir o direito à participação pública das pessoas na tomada de decisões e políticas que possam afetar o meio ambiente e garantir o acesso à justiça em relação às obrigações do Estado pela proteção do meio ambiente. Estou citando casos em que também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso comunidades indígenas, membros da associação Laca Honra Nossa Terra versus Argentina, decidiu em 2020, responsabilizando o Estado argentino pela violação dos direitos à propriedade comunitária indígena, à identidade cultural, ao meio ambiente saudável, ao alimento e à água. E, naquele caso, entre as alegações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento, se apreciou questão referente ao desflorestamento da província de Salta, autorizado pelo governo argentino para a realização de obras públicas e sobre as concessões para a exploração de hidrocarbonetos na região, sem a consulta às comunidades indígenas da área. Foi o primeiro caso contencioso em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou de forma autônoma esses direitos, nos termos do artigo 26 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e eu estou, senhor presidente, transcrevendo trecho da sentença condenatória. Antes mesmo deste julgamento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tratava da proteção ambiental em contenciosos, apreciando a matéria por via reflexa, e também, neste caso, estou fazendo menção com transcrição de trechos. Como observei antes, pelos estudos técnicos antes referidos, os níveis de desmatamento da Amazônia, considerado pulmão do mundo, aproximam o bioma do ponto de não retorno, tipping point, hoje demonstrado como um ponto de inflexão negativo. Em matéria ambiental,
deve-se adotar como princípio determinante obrigatório para a formulação das políticas públicas o que se comprovar necessário para antecipação aos riscos de danos que possam ser causados ao meio ambiente, prevenindo-se esses riscos que sejam previsíveis, estancando-se a destruição de florestas e, no caso, a devastação do meio ambiente. As diversas falhas estruturais nas políticas ambientais de controle ao desmatamento da Amazônia, de garantia de respeito aos povos indígenas, na pauta, o julgamento conjunto ADPF 760 e ADO 54. Excelente para a execução de orçamentos garantidores da adoção das providências necessárias à garantia de eficiente proteção ao meio ambiente, pormenorizados ao longo dessa exposição, demonstram a inércia e recalcitrância administrativa e vislumbre de falta de vontade política em cumprir fielmente a Constituição ambiental, sem a persistente ausência de empenho administrativo das autoridades públicas em modificar a situação comprovada de gravames ecológicos com efeitos postergados em intensidade, atingindo a geração presente e as gerações futuras. O descumprimento aos deveres constitucionais sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, os tratados internacionais assinados pelo Brasil, macula de inválido o estado de coisas em matéria ambiental. Pela alta relevância constitucional e internacional da defesa dos biomas das respectivas populações indígenas e observada com maior relevo a atual quadra em que indicadores oficiais apontam aumento recorde de incêndios na floresta amazônica, de guinada negativa do clima, de aumento de desmatamento e de grilagem de terra, de violência contra os indígenas e tentativa de afastá-los de sua terra e despojá-los de sua cultura, a ausência de fiscalização eficaz, impõe-se ao Judiciário o dever de prestar jurisdição constitucional ambiental, assegurando-se a efetividade das normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, especialmente os artigos 225, inciso 6 do artigo 170 da Constituição da República. Como eu disse, o princípio da separação de poderes não é biombo para o descumprimento da Constituição da República por qualquer deles, sob pena de esvaziar a efetividade dos direitos fundamentais. Pelo que relatado pelos arguentes, pelos relatórios de órgãos ambientais que demonstram e comprovam o aumento de queimadas de desmatamento na região da Amazônia Legal em 2019, 2020, 2021, acrescida de importantes demonstrações de ineficiência da política ambiental em curso, tem-se quadro estrutural de ofensa massiva, generalizada e sistemática dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do direito à saúde, componente inarredável do direito à vida digna. A existência digna compõe-se nos termos constitucionalmente estabelecidos e de maneira expressa, no inciso 6 do artigo 170, também pela defesa do meio ambiente, sem o que não se legitimam as escolhas políticas do Estado. A diminuição de ações ambientais eficazes, a inexecução orçamentária, a redução de recursos em projetos ambientais, o abandono do PPCDAM, a desregulamentação em matéria ambiental, a ausência de fiscalização efetiva e eficaz, a incompletude ou falta de fornecimento de informações relativas a metas, objetivos e resultados da chamada nova política ambiental, no cenário de crescente e comprovado desmatamento na região da Amazônia, caracterizam retrocesso ambiental, inconstitucional, inadmissível na implementação de políticas públicas. As políticas públicas ambientais agora adotadas revelam-se insuficientes e ineficientes, portanto, constitucionalmente inválidas por contrariar os princípios sobre os quais discorri ao longo desse voto. Para atender o comando constitucional de preservação do meio ambiente, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela extrema gravidade e urgência que a questão representa. Pelos fundamentos apontados neste voto, considerando-se o que comprovado pela insuficiência das justificativas apresentadas pelos órgãos e agentes responsáveis para fazer frente às alegações dos arguentes da arguição de descumprimento de preceito fundamental 760 e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54,
aos crescentes níveis de desmatamento da Amazônia, reconheço o estado de coisas inconstitucional. Carmen Lúcia, ministra do STF. A parte dispositiva, presidente, eu ainda quero realçar que a riqueza do Brasil... Na pauta julgamento conjunto, a DPF 760 e a DO 54. Plenário julga ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento da Amazônia. Considerando a riqueza cultural que temos e a adoção de políticas que demonstraram que a demarcação de terras indígenas, que a criação das unidades de conservação, que a atuação de pessoas habilitadas tecnicamente e comprometidas humanamente e profissionalmente com a terra, faz-nos não descrer do Brasil, mas acreditar que nós temos muito que colaborar com a terra. Eu lembraria este que, para mim, é um enorme cidadão do Brasil e do mundo, Caetano Veloso, que quando ele escreveu Terra, que deu nome até um movimento agora da Sociedade dos Artistas em prol da terra, que ele dizia que de onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem para a gente te dar carinho durante toda a viagem. Acho que é exatamente o que a terra pede, e eu, como concordo com o que Caetano diz, mesmo quando ele não fala, acho que realmente nós temos o melhor do Brasil em muitas áreas para oferecer. Por isso, e por tudo que se demonstrou aqui, e pela capacidade que o direito constitucional tem para dar um estancamento definitivo e uma mudança de rumos possível nos termos jurídicos, mas com a adoção das políticas públicas nos termos da jurisprudência deste Supremo, eu voto no sentido de conhecer e julgar procedentes a arguição de descumprimento de preceito fundamental 760 e também como fundamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, e voto para julgar procedentes para a. Reconhecer o estado de coisas inconstitucional quanto ao desmatamento da Amazônia. B. Determinar que a União e os órgãos e entidades federais competentes, IBAMA, ICMBio, FUNAIS e outras indicadas pelo Poder Executivo Federal, dentro de suas respectivas competências legais, formulem e apresentem um plano de execução efetiva e satisfatória do PPCDAM ou de outros que estejam vigentes, especificando as medidas adotadas para a retomada de efetivas providências de fiscalização, controle das atividades para a proteção ambiental da floresta amazônica, resguardo dos direitos dos indígenas e de outros povos habitantes das áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, para o combate de crimes praticados no ecossistema e outras providências comprovadas e objetivamente previstas no plano, em níveis suficientes e comprovados para a coibição do desmatamento na Amazônia legal e de práticas de crimes ambientais ou a eles conexos. Este plano deverá ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal em até 60 dias, nele devendo constar expressamente cronogramas, metas, objetivos, prazos, projeção de resultados com datas e indicadores esperados, incluídos de monitoramento e outras informações necessárias para garantir a máxima efetividade do processo e a eficiente execução das políticas públicas, considerados os parâmetros objetivos mencionados, devendo ser especificada a forma de adoção e execução dos programas constantes do plano, os recursos a serem destinados para atendimento dos objetivos, devendo ser minudenciados os seguintes parâmetros objetivos de aferição para cumprimento da decisão, a serem marcados pela progressividade das ações e dos resultados. A1. Até 2023, a redução efetiva proposta e os instrumentos e as providências a serem adotadas para o atendimento daquela finalidade referente aos índices de desmatamento na Amazônia legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE-PRODES, em níveis suficientes para viabilizar o cumprimento da meta de 3.925 km² de taxa máxima anual de desmatamento da Amazônia legal, correspondente à redução de 80% dos índices anuais em relação à média verificada entre os anos de 1996 e 2005, que deveria ter sido cumprida até o ano de 2020, conforme compromisso internacionalmente assumido pelo Brasil.
2, a redução efetiva e contínua até eliminação dos níveis de desmatamento ilegal em terras indígenas e unidades de conservação federais na Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE e PRODES, respeitados os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, cabendo às câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público, se for o caso, a atuar em matéria ambiental. 3, o desempenho efetivo por instrumentos especificados de atuação para fiscalização pelos órgãos competentes e de investigação nas infrações ambientais e aquelas a eles conexos, com os meios para garantia da eficácia dos resultados, incluídos os casos em que haja punições sempre, na forma da legislação vigente, com a atuação das entidades federais competentes, IBAMA, quando couber ICMBio, e FUNAI, contra o desmatamento ilegal na Amazônia, a prática de tráfico de madeira e de animais, na forma da previsão de resultados definidos no eixo de monitoramento e controle do PPCDAM, ainda que na forma de planejamento que suceda aquele plano. A forma prevista e os meios adotados para o cumprimento imediato progressivo, com planejamento até dezembro de 2023, como consta do PPCDAM, dos demais resultados previstos nos eixos temáticos daquele plano, apresentando-se o cronograma da execução. Ainda, pela gravidade do quadro de comprovada insuficiência estrutural das entidades públicas competentes para combater o desmatamento na Amazônia Legal, a União deverá, no prazo máximo de 60 dias, preparar e apresentar a este Supremo Tribunal plano específico de fortalecimento institucional do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI, e outros a serem, eventualmente, indicados pelo Poder Executivo Federal, com cronograma contínuo e gradativo, incluindo-se a garantia de dotação orçamentária com liberação dos valores. Eu falava do Fundo Amazônico, mas este eu paro aqui por causa da outra ação. E para garantir o direito republicano à transparência e à participação da sociedade brasileira, nos termos do inciso 33 do artigo 5º, inciso 6 do artigo 170 e 225 da Constituição do Brasil, para garantir, portanto, a participação da sociedade brasileira, titular dos direitos fundamentais à dignidade ambiental, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao direito de cada um e de todos à saúde, à vida digna, aos direitos dos grupos específicos cujos direitos estão versados nesta demanda, como os povos indígenas, determina a União e as entidades do Poder Executivo que apresente, com atualização mensal em sítio eletrônico a ser indicado pela União, relatórios objetivos, transparentes, claros, em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, sendo que possível, ilustrados por mapas, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal, a serem disponibilizados publicamente, em formato aberto, se possível integrado com o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, ao qual deve ser dada ampla publicidade. Ressalvo desta exigência prévia, nos prazos estabelecidos, os casos em que a informação se refira a operações ou previdências para investigação e apuração de infrações, cujos resultados dependam de diligências sigilosas e que podem ter a sua eficiência comprometida pela publicidade prévia. E ainda a submissão ao Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, criados pela Portaria 326 e de 16 de dezembro de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, de relatórios mensais produzidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo, do IBAMA, do ICMBio, até dezembro de 2023, relacionados às medidas de cumprimento das determinações previstas nos itens acima, com os resultados obtidos no combate ao desmatamento da Amazônia, a implementação de medidas de fiscalização e a implementação do PPCDAM ou de outros planos adotados para o cumprimento das medidas estabelecidas. Este é o voto alongado, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo belíssimo e aprofundado e responsável voto em relação a um tema tão instigante, e não tenho mais palavras para elogiar o voto de Vossa Excelência, que foi absolutamente, não deixou pedra sobre pedra em relação à questão ambiental.
Então, agora passo a palavra à Sua Excelência. Ao centro da mesa, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Minha saudação a Vossa Excelência, Excelência, ministro presidente Luiz Fux, minha saudação à ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, à ministra Rosa Weber, aos demais ministros que nos acompanham, seja presencial, seja virtualmente, ao doutor Aras, eminente Procurador-Geral da República, aos nobres advogados na ponta que esquerda da mesa, o ministro André Mendonça. Nesta tribuna, não só ao ministro Bruno Bianco, como aos demais causídicos e juristas que aqui estiveram. Eu, primeiramente, queria parabenizar e reforçar o brilhantismo do voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Uma verdadeira aula de direito ambiental e certamente será um voto ainda muito estudado por todos aqueles que militam nessa área no Brasil e penso até mesmo fora do Brasil. Com uma redação escorreita, como de praxe, e fundamentos bastante densos na tese que Vossa Excelência, no sentido de defender a tese que Vossa Excelência assim pronunciou nesses dias, onde pudemos, tenha certeza disso, ministra, com toda atenção ouvi-la e acompanhar os argumentos e os fundamentos trazidos no voto. Na pauta, o julgamento conjunto ADPF 760 e ADO 54, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Quem vota é o ministro André Mendonça. A partir desse registro, fazer algumas referências, senhor presidente, senhores ministros, em relação a um pedido de vista que assim o farei nesta assentada. Mas, dada a relevância do tema, eu entendo pertinente fazer uma justificativa desse pedido de vista. Não vou entrar em tantos detalhes, mas apenas passados e pretéritos à minha vinda para o Supremo Tribunal Federal, mas apenas consignar que, no ano de 2010, mais ou menos, quando diretor da área de Patrimônio, Probidade e Meio Ambiente da Advocacia Geral da União, atuei para a criação de um grupo, que à época foi chamado G-Amazônia Legal, destinado a propor as ações civis públicas e as ações de execução de multas estabelecidas pelos órgãos públicos em relação a condutas ilícitas na área de preservação de toda a região da Amazônia. Naquele momento, eu me lembro que as dificuldades administrativas não eram tão diferentes das relatadas também nos dias de hoje. Eu tive a feliz oportunidade de, cerca de 10 anos depois, tornar-me advogado-geral. E fui o responsável pela criação da força-tarefa, cujos números Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia trouxe de aumento da recuperação de valores nas ações desta natureza. Também tive a felicidade, como ministro da Justiça, de assistir a uma apresentação do delegado de Polícia Federal, Saraiva, que foi por muitos anos superintendente da Polícia Federal no estado do Amazonas, onde ele pontuava a necessidade de se adquirir um sistema, porque o sistema do INPE, à época, não atendia às necessidades de investigação, como mesmo o atual não atende às necessidades das investigações criminais que devem ser levadas a efeito, por uma série de razões que não vêm ao caso. Mas eu me lembro que, depois de 7 anos, em 2 meses, e com muita força contrária de órgãos, inclusive, que deveriam fazer a proteção do meio ambiente, nós executamos o contrato
e penso que, de algum modo, já colaboramos, porque, no âmbito da ADPF 709, da relatoria do ministro Roberto Barroso, o sistema procurou, ao menos enquanto eu estava à frente do Ministério da Justiça, no que pude acompanhar, tentou colaborar com a preservação não só da floresta, como também de situações que punham em risco comunidades indígenas do local. O fato é que, chegando ao Supremo Tribunal Federal, tornei-me relator de duas ADPFs. A ADPF 743, cuja autora é a Rede Sustentabilidade, e a ADPF 746, cujo autor é o Partido dos Trabalhadores. Plenário julga ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento da Amazônia. O estado de coisas inconstitucional, tanto do bioma amazônico como do Pantanal. A primeira ação proposta pela rede, além de incluir a União no polo passivo, inclui os estados, os entes federados. A segunda ação cinge-se à responsabilização ou à busca de responsabilização da União. Eu vou registrar aqui os pedidos das duas ADPFs de forma bem sintética. ADPF 743, que o governo federal apresente um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, que constitua uma força-tarefa composta por militares federais e, eventualmente, militares estaduais, em cooperação técnica, que se instale uma sala de situação para monitoramento a fim de haver um melhor controle dos focos de incêndio, que se explique a não execução orçamentária na área ambiental nos anos de 2019 e 2020, que o governo federal intensifique as ações de prevenção, monitoramento e fiscalização ambiental, que retome imediatamente a elaboração e implementação do PPCDAM, que promova audiências públicas e que, ao final, se declare o estado de coisas inconstitucional. O ministro André Mendonça leu o voto no plenário físico do STF. A DPF 746. Pedido consta a adoção de esforços para o combate às queimadas no Pantanal e na floresta amazônica, a implementação do PPCDAM, a explicação por parte do Ministério do Meio Ambiente da não execução orçamentária adequada nos anos de 19 e 20, e, ao final, que se declare o estado de coisas inconstitucional pertinente à proteção desses biomas. A meu ver, e o julgamento da ação em questão, ou das ações em questão, dependerão, para mim, da instrução e análise dessas duas ações, que são bastante correlatas uma com a outra. Eu quero apenas, nesse âmbito de justificativa, dizer alguns pontos que eu quero trabalhar nessas duas ações e, por conseguinte, nas ações que estão sendo julgadas nessa sentada. A questão da regularização fundiária, porque uma das grandes dificuldades de cobrança e responsabilização em função de ilícitos praticados na região da Amazônia Legal se deve à ausência de regularização fundiária. Como eu disse, uma dessas ações inclui os estados também como parte. Penso eu que, se nós não tratarmos adequadamente da questão da regularização fundiária, principalmente no estado do Pará, nós não teremos êxito. Nós vamos estabelecer medidas que, ao final, teremos dificuldade de encontrar quem são os verdadeiros responsáveis e aplicar as medidas adequadas a estes.
A responsabilidade dos estados, a responsabilidade com a proteção da região não é apenas da União, é também dos estados. E na região há estados com uma dimensão maior do que muitos países. E nós precisamos, para ter uma resposta, a meu ver, adequada a essa questão, tratar também da responsabilidade dos estados. E eu digo aqui, eu não quero olhar muito para o passado, eu quero tentar ver como nós construímos o futuro. Não que nós não possamos reconhecer a inconstitucionalidade ou não, mas o fundamental, penso, ao analisar fatos pretéritos, é pensarmos em soluções futuras. Um terceiro ponto é a questão da criminalidade transnacional. Se nós extrairmos ilegalmente as madeiras, a pergunta que fica é para onde estão indo essas madeiras? E os relatos que eu tenho como ministro da Justiça e Segurança Pública é que madeiras de lei brasileira da região estão sendo vendidas na Europa e nos Estados Unidos a preço pouco maior do que compensados. E por países que são muitas das vezes aqueles que nos apontam os erros, não que nós não os tenhamos. Mas é preciso haver também uma abordagem, a meu ver, da abrangência transnacional desses ilícitos. No plenário físico do STF, quem vota é o ministro André Mendonça. E, por fim, uma correlação também da a pauta julgamento conjunto ADPF 760 e ADO 54, relatoria da ministra Carmen Lúcia. As informações que eu tenho é que, se sim há ilícitos praticados por nativos, há também já uma gama a ser trabalhada em relação a um crime que já está organizado. Eu me lembro que, como ministro da Justiça e Segurança Pública, a partir da informação que nos chegou da Operação Verde Brasil, havia no Pará uma grande quantidade de minérios sendo extraída de forma ilícita, e a determinação ou a orientação, a orientação que eu dei é que nós fizéssemos uma operação nos portos da região. E foi feito, naquele momento, foi feita uma grande operação que gerou a maior apreensão de minérios extraídos ilegalmente da história daquela região. Espero, nesse sentido, e sem prejuízo dos demais ministros em querendo antecipar seus votos, é um direito que tem, mas poder trazer alguma coisa que possa agregar, um pouco importando se divergente ou não, mas sempre no espírito de agregar ao tratamento adequado da matéria. Na imagem vista do plenário Antecipo do também STF. a Vossa Excelência e aos demais ministros que tem o voto preparado para as demais ações. Então, esse é o único caso em que pedirei vista. Apenas ressalvo que a ação do último item da pauta, que é a 6808, também pretendo votar, mas o voto ainda não está finalizado, está em elaboração. É com essas razões que eu peço vista dos autos. Não. Então, o ministro André Mendonça, após o voto da relatora, pede vista dos autos. Os senhores aguardarão, Vossas Excelências aguardarão, os senhores ministros aguardarão. Mas amanhã nós vamos continuar a pauta ambiental. Presidente, eu vou aguardar naturalmente o voto do ministro. Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. Na certeza de que em breve ele voltará. À esquerda da mesa. Não queria deixar de elogiar o voto da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que abordou com profundidade e precisão esse tema, que é um tema imprescindível para o Brasil e que nos constrange mundialmente. Mas que queria cumprimentar a ministra Carmen Lúcia e, em consideração
devida e merecida ao ministro André Mendonça, eu não vou acompanhá-la agora e vou aguardar o voto de Sua Excelência. Pois não. Ministro Alexandre Moraes, pede a palavra. Bem, boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas, ministras, ministros. Também vou aguardar a devolução da mesa entre o ministro André Mendonça e o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes. Foi colocada tanto pela ministra Carmen, a quem também parabenizo pelo detalhadíssimo e completo voto, e foi colocado agora pelo ministro André, a questão da degradação ambiental e das madeiras. E digo isso como relator do inquérito, que inclusive afastou o presidente do IBAMA, o inquérito que investigava o então ministro do Meio Ambiente, que acabou exonerado pelo presidente da República. Essa questão do estado de coisas inconstitucional deve ser analisada também sob essa ótica, como fez a eminente ministra, porque a possibilidade desse parte contrabando e parte venda legalizada retroativamente só foi possível em virtude da edição de diversas portarias pelo então presidente do IBAMA, que simplesmente regularizavam esse contrabando disfarçado. Isso é extremamente perigoso porque, como o ministro André disse, madeiras, árvores riquíssimas da nossa floresta amazônica são cortadas, levadas e vendidas mais barato do que compensado. Mas isso, infelizmente, com a conivência de muitas autoridades que estavam sendo investigadas. O inquérito foi a primeira instância, porque, como eu disse, o então ministro do Meio Ambiente foi exonerado, para que não continuasse a investigação no Supremo Tribunal Federal. Mas isso mostra a degradação. Foi a maior apreensão de madeira que a Polícia Federal fez. E uma observação que acho importante também, o ministro André tocou nesse assunto, é que alguns países, que eu vou tentar traduzir a tecla SAP, como diz o ministro Fachin, que alguns países que apontam o dedo para nós compram nossa madeira. Na verdade, não é o país que compra a madeira, né, ministro André? São os particulares. Tem particular criminoso em todo o mundo. É porque nessa maior apreensão da história de madeiras, quem avisou as autoridades brasileiras foi o governo norte-americano, que percebeu que tinha alguma coisa errada. O que era proibido há décadas, de repente, retroativamente, começaram a aparecer com autorizações retroativas. Então, é muito importante isso. O ministro André tem toda a razão, ele, assim como eu, ele vivenciou a questão do Ministério da Justiça. Essa cooperação internacional é muito importante. Por isso também que esse julgamento, não só dessa ADPF, da ADO da ministra Carmen, as demais, e também a ADO da ministra Rosa Weber, esse julgamento é importantíssimo para mostrar para o mundo o que o Brasil quer em relação à proteção ambiental, em relação ao crime transnacional, em relação à proteção às próximas gerações. Obrigado, presidente. Principalmente porque o Poder Judiciário hoje tem um observatório do meio ambiente com autoridades que o integram e que tem... Com a palavra o excelentíssimo ministro presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Participam, principalmente Sebastião Salgado, que é um grande expoente. Na imagem, o ministro presidente ao centro da mesa. Eles também têm noticiado. À sua direita, representante do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. À sua esquerda, secretário-chefe do plenário. Posterior pelo ministro André Mendonça, eu gostaria ao fundo, de parede de mármore claro, que amanhã nós prosseguimos na pauta ambiental, o julgamento dos demais feitos da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Vai dizer a DPF 735, que vem depois dos processos, a DPF 651 e a DI 6148 e a DI 6808. Então, amanhã, ministra Carmen,
nós vamos chamar... Qual... Posso passar mais tarde, presidente? Mais tarde Vossa Excelência, a sequência, porque aí, a partir dessa vista, eu vejo se reitera a ministra relatora, ministra Carmen Lúcia. Para dotar de maior efetividade o nosso julgamento. Ótimo. Tá bem? Tá bem. Muito obrigada, Vossa Excelência. Não, agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez, com nosso recolhimento e reconhecimento do seu belíssimo trabalho que vai ficar para os anais da história do Supremo Tribunal Federal e do direito ambiental brasileiro e internacional. E de agradecer a presença de todos os colaboradores, ministros, seus advogados que estarão aqui amanhã novamente para sustentar e declarar, então, encerrada a sessão.